Bom dia, ouvinte da Rádio Paulo Freire. Eu sou Tom Batista, estudante do curso de jornalismo da UFPE, e estou apresentando para você o programa 820 no ar. O Congresso Nacional votou no dia 9 a lei que regulamenta o novo ensino médio. O projeto já havia sido votado pelo Congresso no final do primeiro trimestre desse ano, mas sofreu alterações ao passar pelo Senado, fazendo o texto ser analisado mais uma vez pelos deputados federais, antes de chegar às mãos do presidente Lula, que ainda poderá sancionar a lei, vetar trechos dela ou até mesmo vetar completamente a lei. O texto inicial da proposta de reforma do ensino médio, idealizado por Mendonça Filho em 2017, quando ele era ministro da Educação do então presidente Michel Temer, propunha que 40% da carga horária dos 3 anos de ensino médio fossem compostos por itinerários formativos, que seriam fornecidos pelas escolas e deveriam, em tese, atender os interesses dos estudantes e auxiliá-los a seguir as suas vocações. Diversas críticas foram feitas por profissionais da educação e por estudantes do ensino médio, já que muitas escolas públicas, principalmente as de regiões periféricas e que recebiam um menor investimento, não poderiam ofertar os itinerários de qualidade, além de diminuir a carga horária de conteúdos obrigatórios e remover algumas disciplinas dessa carga horária, como filosofia e artes. Alguns anos após a implementação, feita pelo governo Bolsonaro, o Poder Legislativo decide fazer uma reformulação no projeto, mudando a sua regulamentação. E para falarmos sobre essa nova regulamentação e sobre o novo ensino médio no geral, seus impactos e as alterações que vão ocorrer, convidamos Helena Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Muito obrigado por aceitar o convite, Helena. Olá, é um prazer todo meu estar aqui com vocês na Rádio Paulo Freire, podendo discutir um tema tão importante para as nossas juventudes. Pois é, e para a gente começar, é bom a gente pegar do início de quando o projeto surgiu. E o projeto inicial do novo ensino médio, ele propunha que quase metade da carga horária dos estudantes do ensino fossem compostos pelos itinerários formativos, que são divididos em áreas do conhecimento relacionadas às ciências da natureza, matemática, linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Porém, para que essas disciplinas fossem implementadas, houve a redução na carga horária obrigatória dos estudantes, além de alterações que devem ser feitas no Exame Nacional do Ensino Médio, que deve ter um dia de provas focado especificamente nos itinerários formativos, e levando em conta que esses itinerários formativos eles não são os mesmos em todas as escolas, e que existe uma série de problemas, principalmente em escolas de regiões mais pobres do país, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como os professores se adequaram a essa mudança e o que é que foi feito nesse período, tanto em que o projeto inicial ainda era um projeto de lei que estava sendo implementado, quanto no período em que ele foi implementado durante o governo Bolsonaro. Penso que é importante, né, fazer esse histórico na nossa luta coletiva por um ensino médio que, de fato, atenda às demandas das nossas juventudes. O ensino médio, né, desde a Constituição de 88, ele está sendo empurrado sem uma definição do seu financiamento. Nós tivemos toda uma composição de educação básica nas 3 etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a partir de 1988, consolidada na Lei de Diretrizes e Bases, de 1996. E com o intuito de garantir todos os jovens, né, da escola nesse período. Passados 10 anos, nós tivemos a aplicação da política do Fundef, porque em 10 anos, de 88 a 98, não tivemos um financiamento adequado para a educação básica. E aí o Fundef, ele focou um financiamento apenas no ensino fundamental, abandonando a educação infantil e o ensino médio. 10 anos depois, nós conquistamos o Fundeb, o Fundo para financiar toda a educação básica. E isso foi em 2007, mas a partir de 2003 nós iniciamos o debate de como cuidar do ensino médio. Então, todo um debate que iniciamos até consolidar as diretrizes nacionais para o ensino médio em 2012, e, paralelo a isso, estávamos discutindo um projeto de lei no Congresso Nacional. O relator era o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais,
e debatendo a melhor forma de atender o ensino médio e de atacar as raízes dos problemas do ensino médio, que é a questão do financiamento, que é a questão de professores formados na disciplina que atuam. Só para que as pessoas tenham ideia, 25% dos professores que lecionam matemática no ensino médio não são formados em matemática. Isso é um problema. Estamos falando de um quarto aí da nossa categoria. 26% que lecionam português não são formados na língua portuguesa. Quando eu vou para química, biologia, física, esse percentual aumenta de pessoas que ministram aulas sem ser formados naquela área. Então, isso é um problema para o ensino médio. A rotatividade. Pernambuco, por exemplo, tem 66% do seu quadro de contratos temporários. Nós temos turmas que, durante o ano, teve 4 professores de matemática. Então, essa questão do vínculo, do contrato efetivo versus contrato temporário, também afeta o ensino médio. Então, quando nós estávamos discutindo o projeto de lei, queríamos abordar todas essas questões. E aí fomos atropelados por uma medida provisória em 2016, do governo Temer. E a medida provisória impõe a política que foi transformada em lei em 2017, que é a Lei 13.415 de 2017. Esta lei, que durante o período da tramitação da medida provisória, nós, trabalhadores em educação, reagimos, os estudantes ocuparam escolas para impedir que ela fosse aprovada, porque, pelo seu conteúdo, nós já projetávamos que os estudantes seriam prejudicados e os trabalhadores, especialmente professoras e professores, também seriam prejudicados. Tanto na relação da carga horária, porque a lei limitava a formação geral básica em 1.800 horas, então nós tivemos que abandonar nossa carga horária. Eu sou da área de biologia, tinha que reduzir as aulas de biologia, reduzir as aulas de geografia, reduzir todas as aulas, inclusive matemática e português, para dar lugar a itinerários, né, formativos, né, de baixa qualificação profissional e que garante baixa remuneração também aos estudantes e apressa o processo dessa formação, como se dissesse: os estudantes da escola pública não têm direito a ir para a universidade, não têm direito de fazer um curso superior. Então, qualquer curso básico de formação profissional com baixa remuneração dá conta desse processo. Então, todas as nossas denúncias, todas as nossas reclamações, ao ler a medida provisória, ao ter aprovado a lei, foi efetivada na hora que a lei começou a ser aplicada. Então, alunos que foram abandonando a escola, cursos de baixa qualificação, de baixa remuneração, então um ataque terrível sobre as nossas juventudes. Por isso, quando conseguimos a eleição do presidente Lula, lutamos muito pela revogação, né, integral dessa lei, até porque também ela está orientada e tem como base a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada pelo incentivo do setor privado, empurrando o currículo para as escolas públicas, que nós não participamos desse debate. Então, ela vem acompanhada de um conjunto de medidas sem a nossa participação, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos nossos estudantes. Por isso, nós contestamos e lutamos, né, pela revogação integral da Lei 13.415 de 2017, que mudou a estrutura do ensino médio brasileiro. Apesar de toda a luta, ainda assim, o projeto ele chegou a ser aprovado e ele perdurou por algum tempo entre algumas escolas. Os professores que tiveram que passar por esse novo sistema de ensino, porque, querendo ou não, reformulava toda a forma como o ensino médio ele era feito, eles conseguiram se adaptar bem ao que foi feito, a esse projeto de lei, ou houveram muitos problemas ao longo de todo esse percurso? Muitos problemas, né? Primeiro, nós tivemos o problema que a lei revogou a lei da obrigatoriedade da língua espanhola. Então, nós já tivemos professores de língua espanhola sem disciplina, sem ter o que fazer. Tá? E aí, esses professores foram relocados para fazer, tratar do projeto de vida, tratar de disciplinas criadas que, segundo eles, dialogava mais com a juventude. Então, nós fomos deslocados, né? Tanto os professores de espanhol que ficaram sem a disciplina, quanto as outras áreas que tiveram redução da carga horária. Eu sou da biologia, então minha carga horária foi reduzida, mas para que eu não saísse da escola, eu teria que pegar qualquer coisa que fosse colocada naquela parte de itinerários formativos.
né, que aí usava termos diversos, né? Fazer brigadeiro gourmet como profissional, tratar de projeto de vida. Eles começaram a criar nomes diversos. Tanto é que passou de 800 tipos diferentes, né, de argumento para dialogar com a juventude. Em alguns estados, colocava o que é que rola por aí, né? Como a juventude vai cuidar da parte da tentativa de reduzir a disciplina de filosofia, né? Questão de compras e vendas. Então, todo o processo, produção de almofadas, né? Como perspectiva, né? Empreendedorismo. Então, tudo isso que nós, professores, não tivemos a formação, tivemos que nos deslocar da nossa disciplina para fazer essas coisas. Então, isso criou um tumulto muito grande, né? E adoecimentos, né, fortes para a nossa categoria, que aí teria que tratar de coisas que não foi preparado, e aí também a coisa não andava. E aí os alunos sentiam que perderam com relação à formação geral básica, né, da sua formação, e perderam com um profissional que não estava preparado para tratar de outros temas, né, que não estava colocado no processo. Então, o prejuízo para os professores foram grandes e, consequentemente, aos nossos estudantes também. Então, foi um período muito confuso, muito difícil, por isso que temos muita unidade em trabalhadores e estudantes pela revogação, que prejudicou todo mundo. Pois é, e como o senhor bem disse, além dos professores, os alunos foram muito afetados, porque, primeiramente, existe essa questão de você não ter os professores adequados para falar de determinados assuntos, falar sobre assuntos que não existia uma formação e até hoje não existe. Além disso, também tem que lidar com o sucateamento da estrutura das escolas, já que o ensino público ele veio sofrendo corte atrás de corte desde 2017 até aqui. E, além disso, os estudantes têm que lidar com a responsabilidade, em meio à adolescência, de ter que escolher uma trajetória de carreira relacionada a uma dessas áreas de conhecimento que estão ligadas ao itinerário formativo para poder se especializar. Muitas vezes até sem poder alterar para uma outra área de conhecimento devido à falta de oferta desses itinerários, justamente por conta de sucateamento da escola, por conta de não ter professores disponíveis. Então, a partir disso, tem como desdobrar um pouco mais sobre quais foram os efeitos desse novo ensino médio para os estudantes que tiveram que passar por esse novo sistema? Sim, você lembrou os pontos importantes desse processo. Primeiro que essa lei foi aprovada em 2017 e já em 2016 tinha sido aprovada a emenda constitucional 95, que reduziu o financiamento da educação. Então, veja que eu comecei fazendo um histórico de 88, onde o ensino médio não teve um financiamento adequado. Com a emenda constitucional 95 de 2016, houve uma redução do orçamento da educação. Então, a promessa dessa lei do ensino médio de 2017, de que o governo federal iria financiar, né, novas escolas que tivessem tempo integral aplicando essas medidas, não fez, porque o orçamento caiu, não houve financiamento. Então, já descumpriram, né, a promessa de que teria recursos federais para que a escola fosse equipada para dar conta do conteúdo da Lei 3.415 de 2017. Então, já uma promessa não cumprida. A outra foi toda a propaganda do período. Enquanto os estudantes ocupavam as escolas protestando contra a medida provisória, o governo gastou muito dinheiro com propaganda, com panfletagem. Eu lembro passando ali na Avenida Agamenon Magalhães, vários jovens entregando panfletos sobre o novo ensino médio, com a promessa que você lembrou bem. Agora o jovem vai poder escolher o seu itinerário formativo. Mentira! Porque a escola não estava preparada para oferecer os 5 itinerários formativos para que o aluno pudesse escolher. O máximo que a escola poderia ter eram 2, na área de português, na área da matemática. Né? E muitas vezes, se o jovem tinha outra intenção, outra área de atuação, ele não tinha como escolher, porque a escola não oferecia o prometido dos 5 itinerários. Se ele quisesse buscar um itinerário que pudesse ser mais adequado à sua vontade, ao seu desejo, né, de formação, teria que ir para outra escola em outro município. Lembrando, né, a quem está nos acompanhando, que mais de 3.000 municípios do Brasil só tem uma escola de ensino médio. Então, vejam o que fizeram com os nossos jovens. Muitas dessas escolas que teve que aplicar essa lei, elas se transformaram em escola de tempo integral. Ou seja, ela funcionava em 3 turnos com o ensino médio. Ao se transformar em tempo integral, ela reduziu o número de estudantes.
E isso trouxe um prejuízo e afastou estudantes das escolas, principalmente as escolas mais pobres, mais públicas, mais afastadas das áreas urbanas. Isso fez com que aumentasse o número de jovens, né, de 15 e 17 anos que não estavam frequentando o ensino médio. Muitas escolas, eu visitei uma escola, por exemplo, 2 escolas em Caruaru, onde a diretora da escola pedia socorro para o sindicato. Por favor, nos ajude, eu estou perdendo meus meninos. Porque quando a escola entrou no programa, que virou tempo integral com essa política de 2017, muitos diziam, olha, professor, não posso ficar, eu tenho que ajudar a família a vender os produtos, a cuidar da terra, a manter o nosso sustento, eu não posso ficar o dia todo na escola. E saíam da escola. Então, foi isso que nós falamos para o presidente Lula, que esse modelo estava afastando os jovens das escolas, esse modelo não entregou o que prometeu durante a propaganda em 2017, esse modelo tirou a língua espanhola, que integra a América Latina, os países que cercam o Brasil, todos falam espanhol, e foi tirada a obrigatoriedade do espanhol. E manteve na lei, lá atrás e agora, a questão do notório saber, dentro do artigo 61 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o artigo que caracteriza quem são os profissionais da educação. Então, você pega alguém que não tem formação de licenciatura, que não é professor, coloca dentro de um artigo caracterizando como profissional da educação. E por que isso? Porque eles queriam usar o dinheiro do Fundeb para pagar a essas pessoas que não são professores. Então, toda essa maldade estava no pacote de 2017 e, infelizmente, o Mendonça Filho, que criou esse pacote de maldades em 2017, foi o relator agora de um projeto de lei que tentou alterar essa estrutura a partir da escuta de toda a comunidade escolar, estudantes, trabalhadores, pais, né, familiares. Essa escuta foi feita pelo MEC, produziu um projeto de lei, mas Mendonça Filho descaracterizou esse projeto de lei, mantendo a linha do que foi aprovado em 2017, infelizmente. E a partir do que você está falando, eu fico pensando em algumas coisas, porque eu fui estudante de escola pública durante praticamente toda a minha vida, e é interessante a gente perceber que o primeiro ponto que o senhor falou que é muito importante, que é não tem como todas as escolas ofertarem todos os itinerários formativos. Pensando nisso e pensando que escolas do setor privado muito provavelmente têm condições de ofertar esses itinerários formativos completos, ou então de posteriormente fazer cursos pré-vestibulares, até porque, querendo ou não, o Enem vai entrar nesse formato novo de contemplar os itinerários formativos muito em breve. De que forma essa reforma do ensino médio também ela favoreceu o setor privado que está ligado à educação também? Muito importante a sua pergunta, né, e a sua comparação, que as pessoas precisam entender isso, né? Você vê a lei, ele diz assim, não, é a lei para todas as escolas de ensino médio, pública ou privada. Só que a privada, ela manteve a formação geral para os estudantes com as 2.400 horas e tendo possibilidade de oferecer outra demanda para a questão profissional, de integração, cobrou das famílias. Né? Então, isso aqui você paga isso aqui, o que eu for acrescentar vai ter que pagar por fora, porque é assim que acontece na escola privada. Tudo que você faz, mesmo um curso de inglês, um curso de dança, você paga oficinas por fora. Então, você paga de novo. E ele, ao manter essa estrutura, estou garantindo aqui a formação geral básica, vou garantir o que está na Lei 13.415, mas aqui na escola, seu filho vai estar preparado para que, se quiser continuar estudando na educação superior, ele terá condições, mas se ele quiser ter uma formação profissional mais rápida, também ele pode caminhar para isso. Então, o financiamento feito pela família, mais uma vez, na escola privada, termina diferenciando da escola pública, que aí nós não pagamos de novo, já pagamos com os nossos impostos. E essa escola não está equipada, não está preparada, né, para oferecer esses itinerários. Então, você é empurrado a fazer o que tem, né? É empurrado a fazer o que tem. E, muitas vezes, todas elas reduzindo a carga horária da formação geral básica. E isso traz um diferencial grande nesse processo. Então, isso já marca para a população, já marca quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Por isso que a gente fala, né, é uma política que, para os pobres, oferece umas condições, para os ricos, outras condições, né, de avanço nesse processo. Então, essa é uma forma de fazer discriminação e tratamento diferenciado também para quem tem dinheiro. A outra forma que se mantém nesse processo
é você autorizar a parceria do Estado com o setor privado. E aí, quem é que ganha o dinheiro público nesse processo? É toda a rede ligada ao Sistema S. Então, essa rede, que desde o final de 2021 já conseguiu receber recursos do Fundeb. O Fundeb é um fundo da educação pública para a escola pública. Mas, no entanto, alteraram a lei no final de 2021 e as matrículas da educação profissional que está no Sistema S, porque a educação profissional é uma das modalidades da educação básica, essas matrículas são computadas para que o dinheiro público vá para o Sistema S, que é privado. Então, essa característica que o Mendonça Filho insistiu em manter nesse projeto de lei que foi aprovado agora. Ou seja, essa parceria, essa relação. Então, como a escola pública não tem as condições para oferecer o itinerário de uma formação profissional, então, quem desejar essa formação profissional faz parceria com o Sistema S, então, o setor privado, que leva o dinheiro público. E a esses alunos, a carga horária máxima é de 1.800 horas. Então, ele será prejudicado na formação geral básica, em parceria com o setor privado, que vai fazer a formação profissional e vai ganhar o dinheiro público que deveria estar na escola pública. Então, veja a maldade ou a intenção, né, colocada por Mendonça Filho e aqueles que defendem essa lei, como todas as fundações privadas, se a gente observar, defende, né? Agora ajustou, melhorou. Você pegar o TOS pela Educação, Fundação Lema, todas elas estão vibrando com o que foi aprovado, porque eles vão ganhar com isso e nós vamos perder aí, vamos continuar perdendo nessa relação. A gente pode dizer também que, de certa forma, o novo ensino médio ele também prejudica a entrada dos estudantes de ensino médio em uma universidade superior pública, por exemplo? Sim, prejudica, né? Porque você tem todo um processo. Aquele aluno que vai ficar com as 600 horas para formação de qualificação profissional de baixa qualidade, de baixa remuneração, mesmo que ele tenha as 2.400 horas garantidas, como foi colocado no projeto de lei, mas essa formação bate com aquilo que eu falei no início, né? Não está sendo atacado o contrato temporário, está excessivo, não está sendo garantida a formação específica do professor na disciplina que leciona no ensino médio. Então, esse aluno, com as 2.400 horas e sem atacar a raiz do problema, continua sendo prejudicado, né? A minha escola de atuação é ali em Paratibe, Paulista. E eu sou do Custódio Pessoa, que tinha ensino médio, trabalhei numa escola paroquial que tinha ensino médio também, e por alguns anos eu acompanhei a saída dos nossos estudantes do terceiro ano. Quantos da escola paroquial, que era a escola católica privada, e da escola pública Custódio Pessoa, quando terminava o terceiro ano, quantos tentavam, na época lá, o vestibular? Né? Porque foi desde 2002 para trás um pouquinho, né, que eu estava na sala de aula. Poucos faziam isso. Era contado, acho que 3, 4, máximo 5, de turmas grandes que eram formadas. E a resposta que eles me davam era o seguinte: não, eu não me sinto preparado para fazer o vestibular, para continuar. Então, esse prejuízo continua, da forma como está colocado, e aqueles estudantes que fizessem essa parceria com o setor privado, que vai ter a redução da sua formação para 1.800 horas, termina focando numa profissão mais rápida que também evita dele chegar à universidade. Então, em todo caso, da escola pública, os que estão com 2.400 horas são prejudicados porque não foi atacada a raiz dos problemas, e o outro é prejudicado porque não terá conteúdo para continuar estudando na educação superior. Então, de fato, coloca os nossos jovens das escolas públicas a não ir para a educação superior, que é o mesmo discurso do governo anterior, né? Os ministros diziam isso. A educação superior não deve ser para todo mundo, né? É para alguns, é para todo mundo. Então, é isso que eles estão fazendo com esta lei, infelizmente. E algo que foi bastante criticado por pessoas que são contrárias à reforma como ela foi feita inicialmente foi a demora do atual governo Lula em revogar, ou então, no mínimo, alterar o texto proposto em 2017, tendo em vista principalmente que alguns dos seus principais líderes fizeram parte da oposição aos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Agindo pela alteração do texto, apenas pensando nisso, quais foram os efeitos dessa demora no sistema de ensino? Principalmente levando em consideração o que está por vir, até porque a gente já está chegando perto do final do ano, essa reforma da reforma ainda não foi aprovada efetivamente, e o planejamento do ano que vem já deveria ter começado a ser escrito. Então, quais são os efeitos dessa demora em começar a agir por parte do governo? Olha,
De imediato, você tem aí duas gerações, né? Porque você pode considerar do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, e depois de 2017 foram formados com essa orientação, já foram prejudicados, e com essa demora em revogar e fazer o debate, você tem uma lei que prevê até 2027 fazer as alterações. Então, você tem outro grupo de estudantes, outra geração prejudicada nessa transição. Então, essa demora traz um prejuízo na formação dos nossos estudantes, mantém esses estudantes fora das universidades, né? Só aqueles mais insistentes, mais que muitas vezes sem esse apoio, sem essa condição, não consegue chegar na universidade, então poucos vão chegar lá, então já prejudicamos duas grandes gerações nesse processo. E aí, mantendo esse eixo que foi aprovado, sem fazer a prática daquilo que foi escutado da comunidade escolar, que foi para o projeto de lei 5230, que saiu do governo para o debate, aquele conteúdo nos ajudaria mais. Mas é bom lembrar, este conteúdo, que atendeu às demandas, ou boa parte das demandas que nós apresentamos, ele foi alterado pelo Mendonça Filho. E o Mendonça Filho, ao alterar, ele manteve o eixo da lei de 2013, 2017. E ao manter esse eixo da lei de 2017, o prejuízo a essa juventude continua de forma forte. E por que que mesmo com tantos protestos pedindo pela revogação do projeto, por que que mesmo com tantos textos que já falam sobre as consequências do novo ensino médio na vida dos estudantes, mostrando os impactos negativos, inclusive, desse novo sistema de ensino, por que que houve a escolha de realizar mais uma reformulação e não a revogação do projeto? Nós lutamos pela revogação, mas tem outra parte da sociedade, né, que luta por essas mudanças que foram feitas. E nesse peso, nós estamos lutando contra o poder econômico. Né? Como eu falei aqui, se você pegar as fundações Lehman, Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação, que é um conjunto de fundações privadas, são defensoras dessas mudanças que foram feitas. E essas pessoas são detentoras, né, de recursos que financiam as campanhas eleitorais. Então, você romper esse processo não é fácil. Até porque não é só a vontade do presidente Lula. E mesmo a vontade dele, para fazer campanha, ele precisa de recursos. Se você for nos recursos, quem contribuiu com as campanhas, vai encontrar muita relação de contribuição da campanha com gente que está ligada a essas fundações privadas, que acreditam que o que eles estão propondo para a educação pública brasileira é o caminho de garantir o direito para todas as pessoas. E isso não é verdade. Em outras partes do mundo já foi aplicada essas políticas e a educação não foi garantida como direito para todas as pessoas. Então, a atuação deles é com um argumento de que quer atender os mais pobres, quer fazer com que a educação chegue lá, mas esse argumento não bate com a prática. Na prática, eles vão para dentro das redes municipais, para dentro das redes estaduais, vender serviços e pegar o dinheiro público dessas fundações que, agora, com a aproximação das eleições, vão também financiar prefeitos e vereadores para defender aquilo que eles defendem. Então, é uma disputa intensa. Embora sejamos maioria, porque se somarmos os trabalhadores da educação básica pública e estudantes, somos maioria, que deveria ser respeitada essa maioria que está no dia a dia fazendo a política educacional. Mas, do outro lado, tem um poder econômico. Né? Tem uns poucos que têm muito dinheiro e que influenciam na política. Então, nessa disputa, nós fomos derrotados em 2016 com o golpe, em 2017 com a lei de ensino médio que foi aprovada, e agora, de novo, fomos derrotados nessa relação econômica e política que se dá dentro da sociedade. O texto atual da reforma prevê que o Conselho Nacional de Educação, órgão do Ministério da Educação, atualize as diretrizes curriculares do país até dezembro, apenas 2 meses antes do início do ano letivo de 2025, quando a reforma finalmente deve ser implementada. Daqui para lá, existe alguma coisa que possa ser feita para melhorar o texto do novo ensino médio? Ou existe alguma chance desse texto ser revogado? Olha, o que existe é uma atuação nas redes estaduais, porque o ensino médio é atribuição da rede estadual, né, de, ouvindo o clamor da comunidade escolar, poder fazer alterações, porque essas leis dão as diretrizes nacionais, mas o Estado tem autonomia. Vamos pegar o exemplo da escola militarizada.
que o governo federal acabou com o programa. Mas os estados enfrentaram o governo federal dizendo, o governo federal acabou, não vai me passar mais dinheiro, não, mas aqui eu vou fazer. E estão fazendo. Então, e olha que a escola militarizada não tem base legal nenhuma. Mas eles fazem uma lei estadual e implementa a escola militarizada. Por que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar a você que o Estado tem autonomia para fazer esse trabalho. Então, se ele tem autonomia para fazer a escola militarizada, que não existe mais o programa federal, ele também teria autonomia para ajustar o ensino médio de acordo com as realidades. O problema é que eles não querem fazer isso. Né? Mesmo a gente contabilizando 19 estados que atuam contra a política do governo federal, 8 estados estaria mais ligado à política do governo federal, mas mesmo esses 8 estados que estão mais ligados à política do governo federal, também não têm intenção de fazer. Basta ver que o líder do governo, que é do Ceará, o ministro da Educação é do Ceará, o governo do Ceará é do PT, mas lá não se aplica aquilo que nós reivindicamos. Entendeu? Então, essa disputa que está colocada aí é que é o processo. Então, há a possibilidade de fazer isso nos estados, estamos orientando as nossas entidades filiadas para fazer a disputa, para ter projeto de lei trazendo o espanhol como língua obrigatória, para tentar acompanhar esse processo dos itinerários para não dispersar tanto. Então, a disputa vai ter que se fazer agora em cada estado, que também não é uma tarefa fácil, né, nessa linha, até porque o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, que estava conosco elaborando o projeto de lei 5230, depois virou de lado. Foi lá para o Mendonça Filho pedir para mudar tudo que a gente tinha discutido coletivamente, que é uma traição, né, e um desrespeito à comunidade escolar. Eu gostaria de agradecer a presença de Helena Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que conversou conosco hoje sobre a reforma do ensino médio, cujas alterações foram aprovadas na semana passada no Congresso Nacional e atualmente ele aguarda a sanção do presidente Lula. Muito obrigado, Helena. Caso você queira deixar uma palavra final. Então, eu que agradeço o convite, a oportunidade de a gente conversar e aproveitar aqui para todas as pessoas que nos acompanham para chamar para nos ajudar nessa luta. Né? Ela não é só a luta de quem está trabalhando no ensino médio, quem está estudando no ensino médio. Essa é a luta de toda a população brasileira e precisamos de todo mundo engajado, lutando, pressionando o deputado federal, o senador e senadora, cobrando, né, que de fato a educação seja um direito para todas as pessoas, que possamos ter a condição de ter acesso, permanência, concluir nossos estudos e o meu desejo de ir para a educação superior possa ser garantido e não tirado da nossa juventude. Por isso, precisamos de você nessa luta junto conosco. Forte abraço, muito obrigado. Sigamos firmes na luta.